enfim. Às vezes uma mina vai numa academia, vai com roupa de academia, os caras vão lá ficar falando besteira pra mina e tudo mais. Por que, ao meu ver, isso acontece? Só misoginia? Não. Eu acho uma coisa muito, digamos assim, rasa demais ficar resumindo tudo isso. Na verdade, isso é gerado por uma cultura de obsessão quanto à mulher que os homens têm. Mas por que essa cultura existe? Porque o homem, a educação masculina atualmente, ela é pautada no sexo casual. A vida do homem é voltada para isso, para atender a sua própria essência, que é pautada na questão do sexo casual. A grande questão é que esse tipo de essência ligada a isso não permite que o homem debata questões internas, morais, éticas, comportamentais profundas. Porque ele não vai fazer isso porque a curto e médio prazo não vai trazer para ele nenhuma mulher, não vai trazer para ele o que ele precisa para atender a sua própria essência, entende? E sim, ele vai adotar uma postura, digamos assim, de uma desconstrução meio que de fachada, ou então uma postura de bom samaritano meio que ilusória. Mas não vai ver uma melhoria real, não vai ver uma melhoria concreta. E, enfim, toda essa cultura, ao meu ver, não sei se está fazendo muito sentido o que eu estou falando, mas essa cultura, esses fatores levam a uma cultura de obsessão, né? O homem ele passa a ser obcecado com mulher. Por isso que você vê, por exemplo, por isso que eu acho que boa parte dos assédios, por exemplo, dei um exemplo aqui, uma mina vai para uma academia, por exemplo, principalmente se for aqueles tops, regatas, aquelas blusas regatas, etc. Os caras vão lá falar groselha pra mina e tal. E você vê vários casos de assédios, de estupro, de abusos. Ao meu ver, essa cultura de obsessão, pautada nessa essência ligada ao sexo casual somente, ela é um grande motor. Ela é um grande motor, porque o homem ele passa obcecado. Por exemplo, você pega, por exemplo, por que você tem vários caras, por exemplo, namoram uma mina, e aí a mina quer terminar, a mina não está mais feliz com aquele relacionamento. O cara ameaça se matar pra mina não poder terminar o namoro. Ele fala que se ela terminar com ele se mata. Por quê? Porque ele tem essa cultura de obsessão com mulher. Entende? Ele tem essa cultura de obsessão com mulher, porque para ele, a mulher é um mero objeto psicológico e social para ele atender a própria essência dele. Por isso que eu acho que isso é o grande motor desses acontecimentos. E aí a gente chega num ponto que é o seguinte. Aí a gente estava falando daquela questão da postura, né, de ser uma melhoria falsa. Por exemplo, o homem, ele acaba, você vê tanto na direita quanto na esquerda, você vê dois fenômenos. De um lado você vê o esquerdomacho de esquerda e você vê o neocon, salvador do ocidente, paladino das mulheres, que ambos supostamente eles respeitam e defendem as mulheres, mas não é por aí. Na verdade, não é que eles defendem mulheres, eles precisam fingir que se importam com mulheres, porque isso é um meio de tentar atrair a atenção delas e novamente conseguir um sexo casual para atender a essência dele. Só que depois que ele conseguir o que quer, ele vai mostrar que ele é de verdade. Vou te dar um exemplo prático. Vou te dar vários exemplos. Você tem caras que no Twitter falam muito de, por exemplo, incel e migtal, né? E aí você vê todos os caras lá sempre, né, negando que o cara é misógino, que não sei o quê, e lá revoltados, né, e tal, aí vão lá
exclamar a revolta deles, etc. Só que, na verdade, eu fico percebendo, eu fico olhando o seguinte: será que boa parte desses caras que falam de incel e MGTOW, eles têm moral para falar? Porque você vê, cara, boa parte deles são caras que abusaram de mulher, já agrediram mulher, são caras que, se bobear, já estupraram até. É aquele cara da faculdade que tenta dopar a mina em festa universitária, ou aquele cara que tenta dopar a mina em balada. Então, na verdade, esses caras, eles não estão preocupados com a tal misoginia vida de um cara desse. Não, eles não estão preocupados. Na verdade, até porque eles não têm moral nenhuma. Na verdade, eles não estão preocupados com a misoginia desses caras. Eles querem ter uma oportunidade de ouro para poder vender uma desconstrução falsa ou, digamos assim, uma postura falsa de respeito ou de defesa de quem quer que seja. Né? Por que eu acredito nisso? Porque, na verdade, porque na verdade é o seguinte: isso é uma artimanha que esses caras criam para se isentar do debate, de qualquer debate relacionado a comportamentos e posturas de homens. Porque a partir do momento que o que acontece? Você automaticamente coloca o incel e MGTOW num grupo de bode expiatório. Então você passa a colocar toda a culpa de todos os problemas da psique, do comportamento, da mentalidade masculina no incel e no MGTOW. Só que isso daí não tem muita conexão com a realidade, porque são problemas que todos os tipos de homens podem ser passíveis de ter, além do incel e do MGTOW. Só que eles criam uma artimanha para poder colocar o incel e o MGTOW como bode expiatório, para, digamos, resumir todos os problemas da misoginia naqueles dois grupos, para poder se isentar, digamos assim, do debate relacionado aos comportamentos, às posturas e às mentalidades dos homens. Porque automaticamente, quando ele responde a alguns desses indivíduos, digamos assim, ele automaticamente acha que tudo que ele faz é certo, porque supostamente ele come mulher. Sendo que você vai ver, tem cara ali que abusou, tem cara que já estuprou, tem cara que já bateu em ex, tem cara que já não aceitou fim de relacionamento e forçou a mina a ficar no relacionamento que ela não queria e ameaçou a se matar, inclusive, se a mina fosse terminar com ele. Então, assim, então essa coisa, muitos caras adotam essa postura contra o incel MGTOW, mas não é porque são contra a misoginia. Não, é porque o cara ele precisa de uma oportunidade para poder vender uma falsa postura de respeito, de defesa das mulheres. Entende? E é uma artimanha para você se isentar da responsabilidade dos debates. Porque, vamos lá, agora você vai... Tipo assim, tá, cara, tudo bem, você pode usar os argumentos que você quiser, mas você vai ficar resumindo os problemas dos homens em si no fato de transar ou não transar? Porque pra mim isso não faz o menor sentido. Quantos caras por aí transam, fazem sexo, não dão porrada em ex, não dão porrada na namorada? Agora vão ficar resumindo todos os problemas da masculinidade em dois grupos. Os outros nunca fazem nada de errado, por exemplo. Então, é por isso que eu acho que o debate da masculinidade, né, como gostam tanto de falar sobre hoje em dia, não avança em nada, não vai melhorar em nada. Porque o homem ele não está interessado em buscar melhoria real. Por isso que eu até falei daquilo, eu comecei falando daquela forma. Ele busca duas coisas: artimanhas para poder se isentar do debate e ao mesmo tempo querendo parecer que se importa, e segundo, criar posturas, digamos assim, ilusórias a fim de atender essa essência da masculinidade moderna ligada ao sexo casual. Então, você pega, por exemplo, tem muito cara que fala assim,
Você vê muito cara de direita, por exemplo, metendo pau em migtal, quando você vai ver o cara de direita é contra aborto em caso de estupro. Entendeu? Quantos casos você já não viu disso? Tem muito cara que fala assim, mas eu amo todas as mulheres, né? São todas lindas, não sei o quê. E aí, no caso, o cara que tem poder de escolha, porque nem todo homem tem, né? Eu incluso, mas, enfim. Você vai ver o cara falar isso quando você vai ver o cara só pega a mina magrinha, branquinha, com peito arrebitado, bunda arrebitado. Mina gorda ele não olha nem na cara, mina negra ele não quer nem saber. E muitas das vezes ele trata as minas com desdém. Humilha a mina gorda lá, a mina negra humilha, e se bobear tem alguns que partem até para racismo ao rejeitar a mina negra, enfim. Então, assim, na verdade ele não ama todas as mulheres, ele não acha todas elas lindas, ele ama mulheres branquinhas, com corpinho de ninfeta mignon, peitinho arrebitado, bunda arrebitada, ele não quer saber de... Você entendeu? E aí eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando de N exemplos sobre esse tipo de coisa. Por isso que eu acho que essas discussões de masculinidade, elas não avançam, porque elas ficam travadas em pautas que não vão para lugar nenhum. Porque, por exemplo, se você levar em conta essa questão da obsessão que eu falei, que é uma cultura de obsessão sendo fomentada por essa mentalidade que é patrocinada de cima para baixo e educada, gerações e gerações de homens, até chegar nos homens da nossa geração, os homens jovens da nossa geração, aí você consegue entender um pouco do que essas coisas acontecem. E como é que você resolve isso? Indo no caminho contrário. Os homens, eles têm que debater, por exemplo, o debate da masculinidade, ele é sempre, por isso que eu acho o seguinte, o debate da masculinidade, primeiramente, tem que ser os homens debatendo como eles se tratam, como eles tratam o próximo, para depois pensar em debater o assunto mulher. Porque se você... Não, o que eles fazem? O cerne, o centro do debate da masculinidade é sempre mulher visando o quê? Obter o sexo casual. E aí você não gera uma melhoria real. Porque se você não debate uma melhoria para si mesmo, visando melhorar a si mesmo, visando a melhorar o seu tratamento em relação a outros semelhantes do próprio sexo masculino, inclusive o próximo, você vai melhorar o seu tratamento contra a mulher? Claro que não. Óbvio que não. Porque ele vai tratar a mulher da mesma forma como ele trata os outros. A única diferença é que com a mina ele precisa fingir que ele é o bom mocinho e depois que ele consegue o que quer, ele vai tratar ela como ele trata todos os outros. Por isso é que primeiro ele tem que começar um processo de melhoria, o debate tem que ser com ele mesmo, depois com outros caras, como eles se tratam, como tratam o próximo, para depois pensar no assunto. Entende? Porque essa cultura de obsessão, que não é gostar de mulher, é ser obcecado, no caso, uma mentalidade também maníaca, ela é educada de cima para baixo, ela é patrocinada de cima para baixo. Por isso que eu acho que o debate ele tem que ser feito da forma como eu estou falando. Entende? Para que, por exemplo, o pai ele chegue para o menino e não fique forçando, e não fique, por exemplo, ensinando pornografia para o menino com 15 anos, por exemplo, não fique enfiando merda na cabeça do moleque com 15 anos, que deixe o moleque, entendeu? Crescer confortavelmente, com uma mentalidade mais digamos assim, mais amistosa, mais, né, que permita que a gente saia desse tipo de problema. Né? Por isso que, assim, o modo como debatem masculinidade contemporânea eu acho uma grande perda de tempo. E, sinceramente, eu acho que não vai melhorar. Porque você fala dessas questões mais sérias com os caras fazem pouco caso e fingem que não escutaram. Então, assim, isso para mim não vai melhorar.